Nós vamos então para a nossa última aula, a conclusão do curso A Obsessão e suas Marcas. Nós vamos iniciando mostrando algumas observações do último capítulo. Um dia, as obsessões virão a ser incontestavelmente arroladas entre as causas patológicas que requerem, por sua natureza especiais meios de tratamento, revelando a causa do mal. O Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meios de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender à causa do mal. Este escrito está em A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, item 33. É muito interessante porque mostra a cuidade e o bom senso de Allan Kardec, dizendo que, com o tempo, as obsessões seriam arroladas entre as causas patológicas de muitos males, de muitos transtornos, e que até aquela orientação espiritual, até o Espiritismo, não tinham sido bem reveladas nem estudadas. Que por sua natureza especial, pois a obsessão diz respeito à atuação de espíritos desencarnados sobre encarnados ou de encarnados para encarnados, obviamente o tratamento tem que ser especial e especialmente dirigido aos pacientes. O Espiritismo vem assim rasgar uma nova senda, um novo caminho na arte de curar e fornece à ciência meio de alcançar isso. Quer dizer que o Espiritismo tem os meios, fornece os meios, a fim de que esses males possam ser curados, ou eles possam ser estudados, devidamente destrinchados e possam reverter em benefício da saúde humana. Então, até o presente momento, nós sabemos que as obsessões não têm trânsito, principalmente na área médica ou na área da saúde. Ela não é catalogada como causa de doença. No entanto, nós temos visto ao longo do curso, quanto a obsessão agrava os males que a pessoa já tem e pode, sem dúvida nenhuma, abrir o campo da patologia, da doença na vida das pessoas. Então, realmente é algo que, com o tempo, vai merecer melhor estudo, melhor definição, e nós vamos conseguir, inclusive, compreender melhor as patologias, sobretudo as mentais. O Dr. Inácio Pereira foi um grande pioneiro do Sanatório Espírita de Uberaba. Durante mais de 50 anos, ele trabalhou utilizando a mediunidade e estando, sobretudo, interessado na questão da obsessão junto aos pacientes internados no Sanatório Espírita de Uberaba. Com os ensinamentos, com as sessões de investigação processadas com critério
e rodeadas de todas as garantias, com médicos sinceros, criaturas boas e simples, tivemos explicações para quase todas as falhas encontradas. E em pouco tempo, onde trabalhávamos, produzia uma média de curas como poucos em condições idênticas, embora com deficiência de tudo. São escritos do Dr. Inácio Pereira no livro Novos Rumos à Medicina, no volume 1. Como dissemos, ele foi um pioneiro, teve muita coragem, foi um desses pontos de ferro porta-vento que nós temos dentro da senda da ciência, mostrando então que as sessões mediúnicas com médiuns sinceros, com espíritos trabalhadores, modestos e fixos, ele conseguiu obter resultados que nenhum sanatório à época conseguia com os mesmos diagnósticos. Então, ele abre um novo campo para o entendimento do que sejam os transtornos mentais. Embora nós saibamos, a partir dos ensinamentos do próprio livro que lemos, que nós não podemos considerar os grandes transtornos mentais como sendo obsessões, mas que nós podemos considerar como uma boa porcentagem de obsessão. E mais uma vez eu quero repetir, aproveitando isso aqui, que nós não cremos que esquizofrenia, que é transtorno bipolar, que é transtorno de angústia e por aí vai, e psicopatias, etc., sejam obsessões. A causa não é a obsessão. No entanto, a obsessão existe em muitos desses casos, na imensa maioria, já pelo grau de comprometimento do espírito perante a lei de ação e reação. E é claro, se ferimos, se magoamos, se decepcionamos as criaturas humanas, é óbvio que também por aí permeia a obsessão nas encarnações sucessivas. Então, essas questões precisam ser bem analisadas, para que não haja fanatismo de parte a parte. Nem os materialistas para reivindicar nenhuma interferência espiritual, e nem os espíritas e espiritualistas que aceitam também insistirem de que os transtornos mentais, as psicopatias, sejam causadas por obsessão. Nós estaríamos falhando se admitíssemos algo assim. A chamada disritmia cerebral, na maioria dos casos, funciona como sendo implemento de fixação de onda do espírito comunicante. Muitas vezes também a mesma disritmia cerebral está no processo obsessivo. São questões que o futuro nos mostrará a sua amplitude, com as chaves necessárias para a solução do problema. Esta colocação de Chico Xavier está no livro que eu organizei, Lições de Sabedoria. E ela é muito importante, porque ela fala da possibilidade de disritmia cerebral estar ligada a um problema que é a fixação de onda do espírito comunicante. Como também isso pode estar ligado ao processo obsessivo. Vai competir ao profissional da saúde, psicólogo ou médico, psiquiatra, de definir até onde vai uma coisa e onde termina a outra. Quer dizer,
é uma abertura de campo muito grande que nós temos para conhecer o que é a epilepsia, o que são os derivados da epilepsia, através do processo obsessivo ou não. O papel dos espíritos na vida humana. O conceito de possessão precisa ser incluído no material normal de curso em nossos colégios, universidades e escolas de medicina. Deveriam ser incitadas pesquisas que visassem ampliar o nosso entendimento do papel que os espíritos desempenham na vida humana. São palavras da psicóloga norte-americana Edith Fiore, no livro Possessão Espiritual. Queremos aqui assinalar que a doutora Edith Fiore chama todos os casos de obsessão de possessão. Nós sabemos que não é bem assim. Depois de fazermos o curso, durante o ano todo, nós verificamos que há casos de maior comprometimento, em que o espírito parece subjugar inteiramente o encarnado, mas há outros casos em que a obsessão não tem esse caráter profundo da possessão. É preciso, então, que a gente estude Allan Kardec e estude tudo aquilo que vem através de André Luiz e de Emmanuel, para que a gente tenha uma ideia exata do que seja possessão e poder fazer a distinção entre um caso e outro. Nós temos uma alta contribuição à evolução do pensamento com a obra Chico Xavier Emmanuel, mas em particular a obra Chico Xavier André Luiz. Nós aprendemos que a obsessão é um dos piores flagelos da humanidade. E agora nós nos perguntamos, depois de passar tantos meses, o que é que os médicos conhecem desse flagelo? O que é que os psicólogos conhecem desse flagelo? O que é que o pessoal da saúde tem a dizer sobre esses casos? Nada. Não conhecem nada, não sabem nada. Daí a razão de trabalharmos nesse livro e deixarmos, então, como uma contribuição moderna ao estudo de uma das causas mais terríveis de doença na humanidade, que nós sabemos é quase completamente desconhecido, infelizmente. Então, se é o maior flagelo humano, como disse a atriz Marilyn Monroe, numa entrevista com o irmão X, ou Humberto Campos, e que está no livro Estante da Vida, Recebida pelo Chico, se é o maior flagelo da humanidade, o que nós estamos entendendo realmente do que seja doença? O que é que nós entendemos como sendo doença? Será que estamos indo no cerne da questão? Não é nenhum fanatismo nosso. É a vida prática, a vida comum, que está demonstrando que a obsessão pode ser causa, sim, de doenças terríveis ou pode agravar moléstias já iniciadas e que se tornam, por isso mesmo, de difícil solução. Nós trouxemos aqui uma frase de um extraordinário médico brasileiro. Não é muito conhecido das gerações modernas, mas Miguel Couto sempre foi uma lenda e sempre continuará sendo uma lenda para os médicos brasileiros, devido à sua capacidade como médico. Ele falando através de Chico Xavier no livro Falando a Terra,
ele tem essa frase que eu gosto muito. A ciência mental, com base nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, será, no grande futuro, o alicerce da saúde humana. Ele já está, então, chamando a nossa atenção para um fato. A obsessão é completamente desconhecida, mas um dia será levada em consideração dentro da área médica. E terá que ser levada em consideração segundo o Espírito. Aqueles que quiserem ver a mensagem toda dele, está em Falando a Terra, que é um livro que nos traz instruções psicofônicas de Chico Xavier. São mensagens que ele recebeu às quartas-feiras no grupo Mendes Pedro Leopoldo. Ele era médico, doutor Renato? Miguel Couto, um dos maiores médicos que o Brasil já fez. Uma figura, uma lenda. Era do Rio. Então, ele fazia diagnósticos incríveis. Ele chegava a filigrana em matéria de clínica médica. Uma senhora estava no consultório aguardando consulta, e quando ela chegou, ele já sabia que ela tinha uma complicação aórtica, problema do sistema circulatório. Simplesmente porque a observou através da porta e viu o balançar da sua cabeça. Era assim, tinha uma capacidade clínica impressionante. Bem, eu terminei a apresentação desse capítulo com a observação de Miguel Couto. Eu considero muitíssimo importante, principalmente porque um médico do gabarito dele trouxe uma mensagem psicofônica através do médium Chico Xavier. Para nós é uma glória. Para nós, médicos espíritas, é como se lendo essas mensagens, é como se a gente tivesse um estímulo enorme para a difusão, a divulgação do paradigma médico espírita. Porque, sem dúvida nenhuma, ele está demonstrando que ele não tem vergonha de vir, através da mediunidade, para nos chamar a atenção para um problema grave, como esse dos transtornos mentais de influenciação espiritual.